Na aula passada, a gente viu a teoria do consumidor, né, o começo da teoria do consumidor, em que foram apresentadas as preferências e os axiomas. Né? Com base nisso, pessoal, a gente vai começar uma coisa um pouco mais direcionada, né, para formalizar os elementos relacionados à escolha do consumidor. Né? Em concreto, a gente vai começar por um exemplo de cestas. Né? Então, exemplo de cestas. Óbvio que quando eu falo exemplo de cestas, estou falando de cestas de consumo, né? E eu estou olhando para como os consumidores acabam escolhendo, né, entre uma cesta ou outra, o que preferem, assim por diante. Então, digamos que eu tenha uma cesta, ela é composta por um bem 1, né, que a gente vai chamar de X1, de um bem 2, X2, e eu vou fazer um gráfico que inclua esses dois bens, e eu vou tentar inferir algumas, mais que inferir, eu vou apontar algumas preferências do consumidor. Tá? E eu ainda vou deixar um espacinho aqui para uma coisa adicional que vai aparecer depois. Esse bem 1, né, vamos dizer que esse bem 1 é hambúrguer, para dar uma concretude específica. Né? E o bem 2 é um refrigerante. E aí eu vou começar a dar nomes para cestas, e nisso a gente vai fazer algumas avaliações. Né? Então, primeiro, digamos que eu tenho a cesta A. A cesta A tem 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. A cesta B, 1 hambúrguer, 4 refrigerantes. Cesta C, 4 e 1. Cesta D, 3 e 2. E, 2 e 3. E a cesta F, 1 e 6. Pessoal, dessas cestas aqui, eu perguntei para paguei um pesquisador, digamos assim, para que ele levantasse preferências do consumidor. Que ele fosse a mercado, digamos assim, e fizesse uma análise, e que os consumidores dissessem, ou um consumidor médio dissesse quais são as cestas que ele considera iguais. Você considera tão bom quanto você ter 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes para ter 1 e 4? E ele diz sim, não, tal. E digamos que esse pesquisador conseguiu levantar a seguinte informação, que esse conjunto de cestas aqui, A, B e C, são indiferentes. Porque ele levantou que A é indiferente a B, B é indiferente a C, e ele encontrou que D é indiferente a E é indiferente a F. Por transitividade, vocês já conseguem conectar todas elas aqui. Né? Então, digamos que o nosso consumidor pode ter essa avaliação representada num gráfico X1, em que no eixo X1 estão os hambúrgueres, a quantidade de hambúrgueres, X2, quantidade de refrigerantes. Tá? Olhando para aqui, eu tenho no máximo 4 unidades de hambúrguer e 6 de refrigerante. E sabendo disso, 4, 2, 1, 3. E aqui, 6, 3, 2, 1, 4, 5. Tá? Então, digamos que eu fiz os meus eixos básicos e agora eu vou representar exatamente essas cestas e vocês vão ver que num gráfico X1 por X2 eu consigo representar cestas de consumo. Tudo bem? Vamos começar aqui com a cesta A, que tem 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. Nesse gráfico, como eu representaria a cesta 2? 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. Gera um único ponto, 2, 2, que eu chamo de A. O ponto B, 1 e 4. 1 e 4.
E o ponto C, 4 e 1. Além disso, eu tenho esse outro conjunto de cestas aqui, D, E e F, 3 e 2, 3 e 2. Cesta D, 2 e 3, 2 e 3. E F, 1 e 6. Bom, essas cestas estão representadas no plano. Se vocês pararem para pensar, essa cesta B, essa cesta A e essa cesta C, elas têm o mesmo grau de satisfação, eles dão o mesmo grau de satisfação, né, são igualmente preferidas para o indivíduo que a gente está analisando. Essas cestas, elas não são as únicas possíveis, são as que eu apresentei para esse consumidor. Né? Se ele acha que 2 e 2 é tão bom quanto 1 e 4, provavelmente vai ter alguma cesta aqui no meio que ele também vai aceitar com igual nível de satisfação. Se a gente tivesse a possibilidade de ir gerando essas novas cestas, todas essas infinitas cestas, e a gente pudesse uni-las por um único ponto, por uma única reta, a gente teria uma reta que uniria esses pontos aqui, B, A e C, e eu poderia daí inferir diferentes outros pontos. Essa curva que envolve pontos que têm todo o mesmo grau de utilidade, a gente chama de curva de indiferença. Se a indiferença é o mesmo grau de utilidade, é uma reta em que une todos os pontos com o mesmo grau de utilidade. E o ponto D, E e F eu também posso unir com outra reta, que obviamente tem que ter um nível de utilidade diferente. E mais do que isso, pelo final daqueles axiomas, a gente sabe que mais é melhor, então com certeza essa curva de indiferença tem um nível maior de satisfação. Suponham, pessoal, que esse nível de satisfação tem um nome de utilidade. E aí, digamos que eu tenho utilidade, sei lá, 4 para essa cesta 1. Se essa cesta A tem utilidade nível 4, a B tem que ser quanto? Mesmo nível, 4. E a C também mesmo nível, 4. E aí, nesse sentido, a reta passa a ser U igual a 4. Essa curva de diferença é a curva de nível U igual a 4. E essa de cima, digamos que é U igual a 6. Então, tem diferentes níveis de satisfação, que esse nível de satisfação vai receber o nome de utilidade em breve para vocês. E essas curvas de diferença, na prática, são curvas de nível, como vocês aprenderam em Matemática 2. Tá? Então, o nome para isso é curva de indiferença. Curva de indiferença. O que é a curva de diferença? São curvas que indicam pontos de mesmo nível de satisfação. Bom, com o axioma, o último axioma, o axioma 4, mais é melhor, a gente já poderia inferir alguma informação nesse tipo de gráfico x2, x1. Digamos que eu tenho a cesta A, nesse pontilhado aqui. O cruzamento desse pontilhado é exatamente a cesta A. Pessoal, se pelo axioma de mais é melhor do que menos, o axioma 4, né, axioma da não saciedade, eu sei que desse ponto A, tudo que está nessa linha pontilhada tem as mesmas quantidades de x1 e de x2 e um pouquinho mais de x2. x1, desculpa. E para cá, a mesma quantidade de x2. Então, toda essa área aqui, achurada em verde, é uma área de cestas melhores que A. Concordam comigo? Por quê? Porque eu tenho
a mesma coisa que A tem, supondo que A seja 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes, tudo que tem aqui tem mais hambúrguer, ou mais refrigerante, ou mais dos dois, logo será melhor. Se eu gosto de refrigerante e hambúrguer. E no sentido contrário, esse quadrante aqui para baixo terá cestas seguramente piores. Piores que A. Isso é o que a gente podia inferir até o quarto axioma, o axioma do mais é melhor do que menos. Agora, sabendo que quando eu uno esses pontos de igual utilidade, eu tenho mais informações no meu plano, no plano x2 para o x1. Que é o seguinte, se eu tenho o ponto A, e eu tenho a curva de indiferença que passa por A, ou seja, todos os pontos de igual utilidade de A, eu consigo estender muito mais essa área, porque esse pedaço em branco aqui e esse aqui, eu não conseguia inferir nada sobre essas cestas. Nesse caso, eu sei que toda essa área acima da curva de indiferença é o que, pessoal? Melhor que A. Eu sei que em preto tudo é igualmente bom a A. Eu sei que tudo que está abaixo é pior do que A. Então eu sei que onde está preto é indiferente a A. Onde está verde é melhor do que A. E onde está vermelho, A. Desculpa, A é melhor, é o contrário, né? A é melhor. Tudo bem, pessoal? Entenderam que quando eu tenho a curva de indiferença, eu expando o conhecimento do comportamento do consumidor, do que ele acha melhor ou pior? Só que, ao mesmo tempo, se as curvas de indiferença têm esse tipo, se as curvas de diferença vão subindo de nível à medida que eu vou me afastando do ponto, né, eu consigo construir ou analisar vários níveis diferentes de utilidade, não só aquele que eu estava analisando originalmente. Né? Eu consigo ver uma certa curva de diferença. O 1 subir um pouco de nível. O 2, o 3. Então, a gente chama isso aqui de curva de indiferença e o conjunto de curvas de indiferença a gente chama de mapa de indiferença. Ok, pessoal? Bom, então, recapitulando. Eu tenho cestas que eu posso plotar num gráfico x1 por x2. Através de comparações, eu encontro cestas que têm o mesmo nível de utilidade, ligo a elas por pontos, e eu estou dizendo para vocês que cada linha dessa, a gente vai chamar de curva de utilidade, e vai ter um certo nível numeral que eu vou dar para ele. O que isso faz? Isso expande a nossa capacidade de comparar, com as curvas de diferença, comparar regiões de consumo dentro de um espaço. Primeiro, eu tenho uma única curva que separa o que é melhor do que é pior, mas eu posso ter diferentes níveis de utilidade que vão subindo à medida que eu vou nessa área que está acima, tudo que está acima de uma curva de diferença, desculpa, uma curva de diferença que está acima de outra, ela é melhor. Tá? Queria passar um último conteúdo antes de, digamos assim, fazer um pouco mais de sofisticação nisso aqui. É o seguinte, né? Eu queria dizer exemplos de preferências que a gente está acostumado a trabalhar. Né? Então, alguns exemplos de preferências. Vou chamar de clássicas, tá? Exemplos de preferências clássicas. Então, primeira preferência clássica é o que a gente chama de substitutos perfeitos. Substitutos perfeitos são curvas de indiferença que são retas com inclinação negativa. Felipe, depois eu te resolvo isso aí, tá?
Então, curvas de inclinação negativa são substitutos perfeitos. Tá? E aí eu tenho o nível de utilidade 1, o 2, o 3, vai crescendo, o 4. Eu tenho complementares perfeitos, que tem um formato x1, x2, as curvas de indiferença. Vou ter que subir um pouco aqui, né? As curvas de indiferença possuem um formato chanfrado, assim. O 1, o 2. E por último, tem a clássica Cobb-Douglas, né? Que tem um formato de utilidade em que eu tenho uma função com convexidade mais ou menos o estilo clássico que vocês estão acostumados. O 1, o 2 e o 3. Tá? Esses complementares perfeitos também recebem um nome adicional, né, que é de Leontief, né, em homenagem a Vassili Leontief. Tá? Então, essas são as 3 formas de utilidade, a gente vai falar em breve, não vai chamar de utilidade, mas são as curvas de indiferença ou as preferências clássicas, em que a gente tem substitutos perfeitos, ou seja, os dois bens são substitutos. Isso serve para uma análise, por exemplo, em que x1 é gasolina, x2 é etanol. Os outros dois são complementares, né? No nosso exemplo, né? Viagem para o Nordeste e hospedagem no Nordeste. E Cobb-Douglas tem um pouco de cada, um pouco de substituição, um pouco de complementaridade. A gente vai ver melhor isso aqui, porque a gente vai usar bastante Cobb-Douglas. Professor, dúvida. Essas são as únicas preferências que se usam em pesquisa econômica? Não. Óbvio que não são. Né? Há muito mais do que só isso, né? Mas eu acho que elas cobrem boa parte do que nos interessa. Tá bom, pessoal? Bom, beleza. Eu consigo, digamos assim, resumir boa parte das informações que eu tenho com relação a isso, mas eu queria destacar um pouco por que esse tipo de relação aqui, a Cobb-Douglas, é interessante para nós, né? É interessante do ponto de vista de estudo econômico. Então, do ponto de vista... Deixa eu só dar um pause. Então, a convexidade da curva é importante quando a gente está querendo lidar com preferências bem comportadas. O que são preferências bem comportadas? São aquelas preferências que representam consumos de pessoas mais próximas da realidade, digamos assim. Né? Pessoas realísticas, digamos assim. Então, para entender por que a convexidade é conveniente, eu vou representar primeiro o que é convexidade para aqueles que não estão acostumados. Então, eu vou colocar aqui 3 gráficos, né? 3 gráficos com curvas de utilidade que são ou não convexas. Tá? Primeira coisa é traçar um gráfico, achurar o gráfico na parte superior da curva. E eu indico para vocês que para que uma coisa seja convexa ou não, eu tenho que analisar o seguinte, eu tenho que pegar 2 pontos dessa curva, 2 pontos qualquer da curva, fazer um segmento de reta ligando esses 2 pontos. Fazer 2 pontos, segmento de reta. Tá? Então vamos começar por esses 2 aqui. Quando
o segmento de reta fica na parte superior da curva, eu tenho um gráfico convexo. Quando ela fica abaixo da curva, o segmento, eu tenho algo não convexo, nesse caso, côncavo, né? Não convexo. E aí a pergunta é, pô, professor, por que a convexidade é útil, né? E a segunda pergunta é, isso aqui é convexo ou não é convexo? Vou começar pela segunda parte. Esse tipo de gráfico não é convexo, porque para ele ser convexo, qualquer dois pontos tem que fazer um segmento de reta que dá acima na área achurada, né, acima da curva. E se eu pegar, por exemplo, esses dois pontos aqui e ligá-los, os dois estão na reta? Sim. Os dois estão abaixo da curva? Sim, estão abaixo da curva. Então, esse tipo de consumo, esse tipo de função aqui, não é convexo. Não é convexa. Então, segundo ponto não são só os dois casos clássicos, né, côncavo e convexo, mas também o que importa é ser ou não ser convexo. Coisas onduladas também não podem ter esses trechos desse tipo. Agora, por que isso aqui representa um modo de avaliar cestas que é conveniente para consumidores racionais? Pensem o seguinte, pessoal. Se eu tenho esse ponto aqui, em que eu tenho... talvez até, se vocês toparem, eu vou fazer aqui, tá? Porque eu posso exagerar. x2, x1. Então, digamos que eu tenho uma curva de indiferença desse tipo. Eu tenho esse consumo e esse outro consumo como consumos extremos. Os dois têm mesmo grau de utilidade porque eles estão sobre a mesma curva de diferença. Até aqui tudo bem, pessoal? Agora, digamos que eu possa traçar uma reta, um segmento de reta, unindo esses dois pontos. E escolher um consumo que seria uma média da cesta A com a cesta B, formando a cesta C. Digamos que a cesta C ela é um consumo mais equilibrado do que A e B. Agora, pense o seguinte. Se C é mais equilibrado do que A e B, ele apresenta vantagens. Vamos pensar no caso de arroz e feijão. Tudo bem, pessoal? Que tem um bom grau de complementaridade entre eles. Digamos que essa cesta A fossem 100 gramas de arroz e 900 de feijão. E a cesta B fossem 100 de arroz e 900 de feijão. Para você alimentar uma família, você teria 1 quilo de alimentos nos dois casos. Mas essas duas cestas, elas não têm um mix de qualidade, digamos assim, né? Você teria ganho de utilidade se você pudesse ter 500 e 500. Então, se quando eu tenho 500 e 500, ocorre que essa cesta C está num nível de utilidade maior, isso é bastante conveniente, porque isso vai representar que consumos balanceados são melhores do que consumos extremos. E uma curva convexa representa esse tipo de coisa. Então, pessoal, consumos balanceados tendem a ser preferidos. Então, de outra maneira, curvas convexas representam preferências que tendem a preferir consumos mais balanceados do que consumos extremos. Isso reflete muito da realidade. E, pessoal, vocês podem ficar muito tranquilos, porque quando a gente tem convexidade, a nossa vida matemática é muito mais fácil. A gente resolve as coisas com elementos que vocês aprenderam em Matemática 2, como Lagrangiano. Tá bom, pessoal? Então, isso tem uma dupla vantagem. Uma vantagem do ponto de vista do comportamento real dos agentes econômicos e uma vantagem matemática. Tudo bem? Então, recapitulando. Nós vimos como cestas podem ser representadas em planos.
Nós vimos que isso gera o que a gente chama de curva de indiferença, que amplia o nosso conhecimento sobre a relação das cestas no plano. E que eu posso ter várias curvas de diferença escalonando o grau de utilidade dos indivíduos, né, o grau de satisfação dos indivíduos. E eu apresentei para vocês 3 tipos de preferências clássicas. Tá? Por que eu falei para vocês que as preferências precisavam ser convexas? Elas precisavam ser convexas porque elas geram facilidade matemática, mas, acima de tudo, porque elas indicam que consumos balanceados tendem a ser preferidos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, pessoal, agora eu queria dizer para vocês o seguinte: existe uma propriedade típica de curvas de indiferença, que é o seguinte: curvas de indiferença não podem se cruzar. A pergunta é, por quê, pessoal? Existe uma resposta intuitiva, existe uma resposta de matemática 2 dogmática, e existe a resposta mais sofisticada que eu vou fazer, que é a terceira. A de matemática 2 seria, o professor falou que se curva de indiferença é uma curva de nível, o professor falou que curva de nível nunca se cruza. Tá? Essa seria a resposta, mas do ponto de vista intuitivo, alguém poderia tentar me explicar por que 2 curvas de indiferença não podem se cruzar? Então, pense o seguinte: eu vou usar algumas propriedades, eu vou fazer uma prova mais sofisticada, ainda que não totalmente matemática, né, sem todo o formalismo matemático. Mas vamos supor que sim, existam, e aí eu vou mostrar que, supondo que existam, eu vou usar propriedades típicas da curva de diferença e das preferências que a gente conhece, e eu vou chegar a um paradoxo, ou seja, não podem se cruzar, porque senão a gente chegaria num paradoxo. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho a curva de utilidade, vou chamar de U1. E eu tenho outra curva de utilidade, U2. Então, como vocês podem ver claramente, elas estão se cruzando. Digamos que eu selecione um nível aqui, de x1, e defina a cesta A e a cesta B. Faça a mesma coisa no nível mais baixo, depois do cruzamento, ou antes do cruzamento, dependendo da referência, e vou definir a cesta C e D. Então, partimos que isso aqui é possível de acontecer. Se isso é possível de acontecer, eu queria que vocês lembrassem pela própria definição de curva de indiferença. Se A está na mesma curva de diferença de D, eles têm o quê? Mesma utilidade. Então, A é indiferente a D. Concordam comigo? Se C está na mesma curva de diferença de B, eu tenho certeza que C será indiferente a B. Acho que todo mundo concorda comigo sobre isso também. Agora, eu queria que vocês voltassem nos axiomas do consumidor e reparassem que a cesta A tem a mesma quantidade de x1 de B e mais um pouco de x2. Isso é típico do que, pessoal? Mais melhor do que menos. Portanto, pessoal, qual é a relação entre A e B? Se A tem tudo que B tem e mais um pouco. Então, se eu sei por mais é melhor do que menos, que A é melhor do que B, a mesma coisa vale aqui, porque a cesta C que eu tracei e a cesta D, C tem tudo que D tem e um pouco mais, então C é melhor do que D. Se as duas coisas valem ao mesmo tempo, por quê? Um é a própria definição de curva de indiferença, e o outro é o quarto axioma, aqui, definição de curva de diferença, axioma, eu posso aplicar para essas duas relações de preferência que eu achei a transitividade. Concordam comigo? E a transitividade diz que se A é igual a D, eu posso colocar D é preferido a B. Todo mundo concorda comigo? D é preferido a B. E se C é indiferente a B, eu posso colocar B aqui, B é estritamente melhor do que D. E nesse ponto, como eu tinha falado para vocês que ia acontecer, eu cheguei a um paradoxo.
Por quê? Se duas curvas podem se cruzar e valem a definição de curva de diferença, o axioma 4 e o axioma 2 de transitividade, eu chego a um paradoxo, porque D é melhor do que B e B é melhor do que D. Tá? Logo, um cruzamento de curva de diferença viola os axiomas da preferência do consumidor. Então, a resposta é não, porque o cruzamento implicaria na violação de ao menos um dos axiomas. E axiomas são coisas que você parte como verdadeiros já desde o começo, né? Típico de um axioma. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é mais uma sofisticação, é uma coisa que tem na lista de exercícios de vocês, que deve sair nos próximos 2 dias, imagino. E vocês vão ter que explicar não só essa respostinha aqui, né? Vocês têm que explicar, saber explicar pelas transitividade, pelas operações de axiomas. Bom, eu tinha falado para vocês que existia um índice chamado utilidade, né? E esse índice chamado utilidade mediria o grau de satisfação dos indivíduos. Então, eu vou trabalhar um pouco neles agora. O que é utilidade? O que é utilidade? A utilidade é um mero índice de satisfação que reflete as preferências. Tá? Originalmente, do ponto de vista de teoria econômica, né, de pensamento econômico, esse nome está muito associado aos utilitaristas como Bentham. Eles tinham um intuito um pouco diferente do que a microeconomia moderna tem. Na microeconomia moderna, a gente usa a utilidade simplesmente para ordenar as cestas. É um número resumo. Na época de Bentham, o princípio da utilidade visava uma coisa maior do que isso, que eu já vou explicar. Então, para que uma utilidade seja um índice que reflete a satisfação das preferências, se eu tenho que x é preferido a y... Nossa, essa caneta acabou já, esqueci. Deixa eu jogar ela no lixo. Então, se x é preferida a y, isso implica que a função utilidade, quando aplicada ao ponto x, tem que dar um número maior do que y. E aqui acho que vai ajudar vocês a entender, né? Preferência arqueado, utilidade símbolo de maior, tá? Então, na preferência a gente usa uma coisa mais arqueada e no outro a gente usa uma reta mesmo, né? Se x é indiferente a y, portanto, a utilidade dessa cesta x tem que ser igual à utilidade de y. E se uma cesta x é levemente preferida a y, a utilidade de x tem que ser maior ou igual à utilidade de y. Então, a função utilidade serve o quê? Serve de resumo das informações que a gente tem com relação ao índice de preferência do indivíduo com relação às cestas. Então, por exemplo, supondo que a gente esteja simplesmente avaliando essa ideia de que se um número associado à utilidade indica maior ou menor preferência por um bem. Então, digamos que B é preferida a A. E aí eu vou fazer a avaliação dessas cestas com relação A e B, com relação a candidatos a ser uma utilidade para isso. O 1, o 2 e o 3. Digamos que para 1, a cesta A tem utilidade 0,5 e a B tem utilidade 1000. Vale isso, pessoal? 0,5 e 1000, 0,5 é menor do que 1000. Logo, vale isso, né? Porque a utilidade de B é maior que a utilidade de A. No outro, 2 e 3 também é válido. Menos 2, valor de menos 2 e π sobre 2. Pessoal, π sobre 2 é maior do que menos 2.
Então também vale. Todas essas cestas, todas essas utilidades ordenaram corretamente essas cestas. Ou seja, a única coisa importante é que para ser válido, válida, nesse caso que é a utilidade, né? Para ser válida, basta respeitar que U de B é maior do que U de A. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, isso é o que a gente tem quando a gente está analisando um ponto específico, né? Cestas específicas, mas em geral a gente não quer analisar cestas específicas. A gente quer analisar toda e qualquer cesta que venha aparecer. E aí, para isso, a gente usa o que a gente chama função utilidade, que não é simplesmente um índice, mas é uma representação, né, em que eu coloco a quantidade do bem 1, do bem 2 compondo aquela cesta específica, e essa função utilidade já dá o valor, aquele valor índice da utilidade. Então, exemplos, né, de função utilidade. Para 3 bens. Quando eu estou pensando em 3 bens, digamos que eu tenho a função utilidade, eu digo quanto tem x1, x2 e x3, e aí eu digo que essa função a seguir representa a utilidade. x1 mais 2x2 mais raiz de x3. É uma função possível. Digamos que x1 é laranja, x2 é mamão e x3 é abacate. Então, o índice de utilidade daquele indivíduo vai crescer à medida que eu aumento o número de laranjas, o número de mamãos e o número de abacates, mas de maneira diferente, né? E essa função vai simplificar todas essas coisas. Eu não preciso toda hora ficar perguntando cesta A, cesta B, cesta D, né? Não sei se vocês repararam, mas eu estou simplificando o meu trabalho, né? Simplificando o meu trabalho com relação a ter diferentes pontos. Eu vou usar esses números e já ter uma comparação direta sem ter que ficar perguntando para o consumidor as coisas. E para 2 bens, que é como em geral a gente vai trabalhar, eu tenho, por exemplo, o de x1 e x2 igual a uma função desse tipo, x1 a meio vezes x2 a meio, que é a famosa Cobb-Douglas, né, que a gente estava falando, né, que ganha esse nome em homenagem ao Cobb e ao Douglas, né, são 2 sobrenomes, o Douglas não é nome, é sobrenome. E se não me engano, é lá dos anos 20, 1929, alguma coisa assim, quando eles estimaram um produto dos Estados Unidos e usaram pela primeira vez isso em economia. Tudo bem, pessoal? Então, é muito importante vocês... eu não vou ter tempo para analisar isso, mas vocês conseguem pegar isso no livro. Vocês saberem que a função utilidade moderna, ela não tem sentido cardinal. Isso existia na época do Bentham, dos utilitaristas, né? Que a gente chama utilidade cardinal versus utilidade ordinal. No mundo moderno, no mundo de hoje, de microeconomia de hoje, a gente não está analisando as coisas de modo cardinal. Então, quando eu digo fulaninho tem utilidade 100 e cicrano tem utilidade 120, então cicrano é 20% melhor do que fulano. Não. A gente não quer comparar utilidades de indivíduos diferentes do ponto de vista cardinal, de intensidade. A gente só quer simplesmente, dentro de um mesmo indivíduo, ordenar as cestas de preferência, tá? E o nome vem exatamente disso, né? Números cardinais, números ordinais, né? A utilidade ordinal tem disso, né? O primeiro, o segundo e o terceiro é muito diferente do 1, 2 e 3, né? Um está 100% distante de 2 e assim por diante, enquanto que o primeiro na maratona pode chegar a 2 segundos do primeiro, 2 segundos depois chega o segundo e 1 hora depois chega o terceiro. Não importa o espaçamento entre eles. Tá? Então, essa é a ideia da utilidade ser compreendida de modo cardinal ou ordinal. E aí, insisto, né, a utilidade hoje em dia é vista apenas de modo ordinal.
Ou seja, a utilidade só serve como modo de cálculo. Tá bom? Vou falar agora da taxa marginal de substituição. Vocês vão usar muito isso aqui. Vulgo TMS. Taxa marginal de substituição. O que é a taxa marginal de substituição? Vou fazer toda uma definição aqui, que é: mantendo a utilidade constante, mantendo a utilidade, o TMS, mantendo a utilidade constante, é quanto um consumidor aceita trocar de um bem por outro, desculpa, não é por outro, um bem por uma unidade adicional do outro, por uma unidade adicional do outro. Tá? E se eu estou falando que mantendo a utilidade constante, isso é muito importante eu grifar aqui, pessoal, porque do ponto de vista teórico vocês esquecem isso toda vez que eu vou responder. Quer dizer o quê? Utilidade constante, posso dizer também, mesma curva de indiferença. É outra maneira. Tá? Então eu tenho que travar uma curva de indiferença e travar dessa curva de indiferença, mantendo a utilidade constante, ver quanto o indivíduo aceita trocar de um bem por outro. Ou seja, seria mais ou menos também uma outra maneira de pensar quanto eu tenho que compensar um indivíduo para ele aceitar perder um pouquinho de uma coisa com outra. Né? Então vamos lá. Digamos que eu tenho 3 cestas de igual utilidade. Então, exemplo, utilidade da cesta A para o indivíduo é indiferente à cesta B, que é indiferente à cesta C. E aí eu tenho cestas bem 1 e bem 2. O bem 1, eu digo para vocês que vai ser o pão, só para ilustrar, e o bem 2, queijo. É ruim falar com fome nessa hora, né? Você vai dando exemplo de comida aqui. Então, digamos que eu tenho a cesta A. A cesta A envolve 2 unidades de pão, 2 de queijo. A cesta B, 1 e 4. E a cesta C, 4 e 1. Vou representar isso naquele plano que a gente já está acostumado, x2 por x1. x2 por x1. Meu limite aqui é 4, aqui é 4, então 4, metade, 2, metade, 1, 4, metade, 2, metade, 1. Então vamos lá. Cesta A, 2 pães e 2 queijos. Cesta B, 1 pão e 4 queijos. E cesta C, 4 pães e 1 queijo. E como eu sei que esse indivíduo tem a mesma preferência por essas 3 cestas, eu posso representar aqui a curva de diferença unindo os pontos. Então, beleza. Vamos tentar compreender agora o que é isso, né? Mantendo a utilidade constante, ou seja, navegando nessa curva vermelha de indiferença. É quanto o consumidor aceita trocar de um bem por uma unidade adicional do outro, travado a utilidade. Então, vamos lá. Vamos tentar interpretar isso aqui. Ó. Mantendo utilidade constante, vamos fazer, então, essa movimentação, digamos que o indivíduo estava
no ponto B, consumindo B, e ele foi para A. Isso está na utilidade constante? Sim. E ele está trocando o Q por o quê? Ele, nesse consumo inicial, ele tinha 4 queijos e ele passou a ter 2 queijos só. E ele tinha um pão e ele passou a ter 2 pães. Então, eu posso entender, né, que sobre simplesmente a argumentação, que de B para A, esse indivíduo troca 2 queijos por um pão. Concorda comigo, pessoal? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo verbalmente o que eu vou fazer em breve matematicamente. E se eu continuo mudando, o indivíduo sai da cesta de consumo A e vai para B. Continua com a mesma utilidade, porque ele está ainda sobre a linha vermelha. Então, eu vou abrir mão de um queijo só, mas aí eu vou ganhar 2 pães. Então, para sair de A, para ir para o consumo C, ele troca um queijo por 2 pães. Então, a pergunta que eu faço é, por que esse indivíduo tem uma taxa de troca, entre aspas, interna, a gente chama isso em economia muitas vezes, taxa interna de troca, que é diferente ao longo da curva? Quando ele está no ponto B, ele tem um bom grau de satisfação, igual a A. Porém, ele tem um consumo bastante concentrado em quê? Ele tem um pão só e 4 queijos. Então, ele tem abundância de queijo e pouco pão. Se ele topa ir de B para A, ele vai abrir mão de muito queijo, porque ele tem queijo pra caramba. Né? Eu tenho 4 queijos, toma aqui 2 e vai aceitar uma fatia de pão, né? Um pão adicional, porque vai ficar mais equilibrado o consumo dele. Agora, para ele sair de A, que está já num consumo equilibrado, e ir para C, ele já não vai mais abrir mão de tanto queijo assim, porque ele já não tem mais tanta abundância de queijo, ele só tem 2 queijos e 2 pães. Então, ele aceitaria, sem perder a sua utilidade, trocar apenas um queijo por 2 pães. Né? Então, a taxa interna de troca muda muito de acordo com o ponto na curva, dependendo da concentração de bens que você tem. Mas, de todos os modos, a TMS do bem 2 pelo bem 1 pode ser medido de modo geral da seguinte maneira: TMS de 2 por 1 é simplesmente o quanto variou x2 nessa mudança, nesse caminhar ao longo da curva, sobre o quanto mudou x1. E, pessoal, ela será negativa sempre. Alguém sabe me dizer por que ela será negativa sempre? Vamos ver exemplos específicos dada essa fórmula. Né? Então, exemplo. Vamos lá. De B para A. Agora, mais do que por intuição econômica, vamos fazer aqui. Ó. A TMS, eu não vou mais anotar de 2 para 1. Tá? Eu vou colocar só TMS, porque o padrão em geral é x2 sobre x1. É claro que eu posso fazer de 3 para 1, deu x3, x1, posso ter mais bens, mas em geral a gente faz 2 para 1. Então isso aqui é o delta x2. Quanto é o delta x2 de B para A? Eu vou pegar a quantidade de x2 final, que é 2, menos a inicial, 4. Quantidade final, 2, menos a inicial, 1. Então eu tenho menos 2 sobre mais 1. Eu estou destacando, colocando mais 1. Né? Eu sempre tenho um positivo sobre um negativo. E eu tenho menos 2. Esse menos 2 pode ser lido, né? Menos 2, bem 2 por bem 1. A troca do bem 2 pelo bem 1. Tá? De A para C. Qual é a TMS agora? A TMS é final 1, inicial 2, final 4, inicial 2, menos 1 sobre mais 2, menos 0,5.
Pessoal, isso aqui foi exatamente o que a gente fez aqui, de modo verbal. Quando eu troco 2 queijos por um pão, é menos 2, bem 2, menos 2 queijo por pão. E um queijo por 2 pães é exatamente menos meio queijo por um pão. Né? Então, eu tenho agora uma maneira um pouco mais sofisticada e clara de chegar a TMS. Eu tenho essa fórmula. Tá? Agora, pessoal, essa fórmula aí tem uma cara de administração de empresas. Por quê? Porque ela tem delta. E vocês são economistas, vocês não têm medo de derivadas. Né? Então, a TMS com o delta x1 tendendo a zero, vira uma derivada. Então, a TMS no ponto, ela é igual a del x2 sobre del x1. E aí, pessoal, del x2 sobre del x1 tem um significado a mais ainda. Se você pensar que aqui é uma curva x2 por x1, a TMS é a derivada de x2 sobre x1, logo é a inclinação da curva de indiferença, é a reta tangente, é a tangente da curva de indiferença naquele ponto. Então, se eu estou calculando a TMS não mais numa variação grande de B até A, mas eu estou calculando a TMS no ponto B, estou calculando essa tangente aqui. Ó. No ponto A, essa tangente. No ponto C, essa tangente. Perceberam? A gente vai ver isso melhor quando a gente fizer um exercício, tá? Último ponto. Para que eu possa fazer uma coisa um pouco mais estruturada, eu vou usar esse espacinho aqui que está sobrando para falar uma última coisa, que é o que a gente chama de princípio da utilidade marginal decrescente. Utilidade marginal decrescente. UMG é a utilidade marginal, que é del U, del X. Até agora eu não fiz nenhum gráfico para vocês que plotasse a utilidade contra alguma coisa. Né? Assim como eu posso fazer diferentes análises com relação a indicadores econômicos, indicadores financeiros de uma empresa, tal, a função utilidade pode aparecer também num gráfico. Né? E aí, digamos que eu tenho uma situação bastante simples. Eu tenho um mundo, né? Eu vou até fazer uma simplificação aqui, um mundo em que existe apenas utilidade versus quantidade de Nutella consumida. Exatamente isso que eu falei para vocês. É uma simplificação, tá, pessoal? Para muitas pessoas pode ser o sentido da vida, mas... Digamos que essa função utilidade... Desculpa, eu coloquei x1 e x2. É difícil não ir para o estereótipo, né? Aqui é x e aqui é u de x. Então, minha utilidade depende só da quantidade consumida de Nutella. Né? Quanto Nutella eu tenho à disposição. Então, o que é o princípio da utilidade marginal decrescente? Digamos que eu estou saindo do ponto zero. Fulaninho não tem nada de Nutella e eu dou um primeiro choque de Nutella. Nome interessante esse aqui, mas... Eu dou um delta x e o fulaninho recebe um choque de Nutella, gerando um choque de felicidade ou utilidade, né, nele, que é um delta U. Houve um acréscimo na utilidade dele, desse tamanho. Bom, é óbvio que quando você está fazendo a função utilidade, o aumento dos bens gera um aumento na utilidade. Mas eu não estou preocupado com esse aumento da utilidade, mas com qual a magnitude dos aumentos subsequentes. Chutei o tripé aqui, pessoal. Desculpa aí. Então, vou dar um novo choque delta x de igual tamanho. E vocês já vão perceber que uma coisa vai mudar. Né? A magnitude do ganho de utilidade é menor. O segundo ganho de utilidade... Então, primeiro ganho, segundo ganho. O segundo ganho é bem menor. E se eu fizer, se couber aqui no gráfico, não sei se vai caber, outro delta x,
ele vai ser menor ainda. Olha aqui, cresceu bem pouquinho, né? Esse é o princípio da utilidade marginal decrescente, que é o quê? A utilidade dos indivíduos, ou seja, a função utilidade, ela cresce com o ganho de bens? Sim, mas ela cresce a taxas decrescentes, tá? Isso é uma observação, inclusive sociológica, né? Porque a gente verifica, por exemplo, que você, quando tem um choque de renda, esse choque de renda é de uma base muito baixa, ele tem um grande crescimento de utilidade, um grande crescimento de alegria, digamos assim, com o que você pode fazer com esse dinheiro adicional. Mas ganhos adicionais já não são já não geram um ganho proporcionalmente tão alto, tá? Existem estudos, né? Acho que se não me engano, o livro de Introdução à Economia do Krugman explica isso, apresentando, se não me engano, economia da felicidade, né? Que são estudos que veem a riqueza, a renda per capita de países versus índice de felicidade, e mostra que está positivamente relacionado, mas a taxas decrescentes. Não é que o japonês, o norueguês, que é muito mais rico, ele é extremamente mais feliz, ele não é linearmente mais feliz, mas tem essa função com cara logarítmica assim. Né? E qual a ideia por trás disso? A ideia, então, é que a função utilidade é crescente. Mas a utilidade marginal, que é a sua derivada, é decrescente. Ou seja, u de x cresce a taxas decrescentes. Portanto, pessoal, del u, del x é maior do que zero, porque é crescente. Então, a primeira derivada é positiva. E a segunda derivada, del 2u, del x2, é negativa a taxas decrescentes. Taxas decrescentes. Dúvidas sobre isso, pessoal? Bem, o que a gente está falando, fazendo um exercício, eu vou fazer junto com vocês. Então, exercício, a gente tem a função utilidade x1, x2, que é a lá Cobb-Douglas, 5x1, x2. E eu peço simplesmente que você preencha o quadro e o mapa da indiferença no item A. Preencha o quadro. E o que é esse quadro? Esse quadro tem cestas A, B, C, D, E e F. Quantidade do bem x1, quantidade do bem x2. Eu dou para você x1, x2 e peço para você calcular a função utilidade. A utilidade 2 e 6, 3. Opa, esse 3 aqui colapsou. 3 e 4, 4 e 3. 4 e 5, 5 e 4, 5 e 5. E agora, pela primeira vez, vocês vão ver a vantagem de ter uma função utilidade já definida. Que, em vez de ficar perguntando, não, eu já vou, calculo. 5 vezes x1 vezes x2. Então, 5 vezes 2 vezes 6, 60. 5 vezes 3 vezes 4, 60. 5 vezes 4 vezes 3, 60. 5 vezes 4 vezes 2, não, 5 vezes 4 vezes 5, 100. 5 vezes 5 vezes 4, 100. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, a função utilidade tem essa grande vantagem. Eu já calculo o número índice de utilidade automaticamente tendo o consumo, né, a cesta que vai ser consumida. E eu consigo rapidamente verificar que essas três primeiras cestas estão em uma curva de utilidade, porque elas têm o mesmo nível de utilidade U. Essas outras duas na seguinte, e essa última está em outra curva de diferença, né? Porque outro nome para curva de diferença é curva de utilidade. Aí eu vou fazer o gráfico agora, aqui.
Opa, que beleza. Entortei bem o gráfico aqui, mas tudo bem, pessoal. Eu estou no começo da folha. Vou ter que aproveitar ela até o fim. Então, eu tenho valor máximo 5, valor máximo 6, né? Então, eu vou começar com 4 como referência. x1 vai até 5, né? Então, 4, metade, 2, 3, 1, e mais ou menos isso aqui para cá, 5. Estou só tentando manter a 6, metade, 3, 5, 4, 2, 1. Vamos agora, mesmo que torto, plotar aqui A, 2 e 6, 2 e 6. B, 3 e 4, 3. C, 4 e 3, 4. Depois D, 4 e 5, 4, 5. E, 5 e 4, 5. E F, 5 e 5, 5 e 5. E agora eu posso juntar os pontos que estão na mesma curva de diferença, A, B e C. E eu já posso dar o nome, que isso aqui, U é igual a 60. E, D e E, D e E, U é igual a 100. E F, U é igual a 125. Beleza, pessoal? Dúvidas com relação a como fazer esse gráfico? Se tiverem régua, usem régua. Item B. Aí o exercício pede. No ponto A, calcule a utilidade marginal do bem 1, a utilidade marginal do bem 2 e a TMS, a taxa marginal de substituição. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar pela utilidade marginal do bem 1. O que é a utilidade marginal UMG1? A utilidade marginal do bem 1 nada mais é do que a derivada de U em x1. Isso vocês sabem bem o que é. É del x1 de, abre parênteses, 5x1, x2. Esse parênteses ficou enorme aqui para baixo. 5x1, x2. Quanto é a derivada de 5x1, x2 em relação a x1? 5x2. E aí agora, basta eu aplicar isso aqui para o ponto A. Portanto, o MG1 do ponto A é pegar 5 vezes... Quanto é x2 no ponto A? x2 no ponto A é 6. 5 vezes 6, 30. Então, resolvi, primeiro, que é, no ponto A, calcular a utilidade marginal. Se vocês entenderam o que eu fiz, façam a utilidade marginal do bem 2 no ponto A. Utilidade marginal de 2 no ponto A não conseguiu, e para vocês verificarem aí, a utilidade marginal do bem 2 é igual a del U, del x2, que é igual a del x2 de 5x1, x2, que vai dar 5x1, e a utilidade marginal do bem 2 no ponto A será 5 vezes x1. E x1 é 2. 5 vezes 2, 10. Com isso, resolvi o MG2. E a TMS?
A fórmula que eu sei da TMS, pessoal, é del x2, del x1. E aí vem a grande pergunta. Como obter x2 em função de x1 para eu poder derivar? Se esse é um gráfico de x2 por x1, cada curva de indiferença que passa pelo ponto que me interessa pode ser travado, né, numa curva de nível, e daí eu consigo fazer x2 em função de x1. Né? Então, a pergunta é, como obter x2 em função de x1? Simples. Eu travo o igual a 60, que é exatamente onde está o ponto A, e aí eu sei que 60 é igual a 5x1 vezes x2. Se 60 é igual a 5 vezes x1 vezes x2, a primeira coisa que eu posso fazer é cortar isso com isso, sobrando 12, e passar o x1 dividindo. Então eu tenho que x2 é igual a 12 sobre x1, e eu consegui uma função característica daquela curva de diferença. Agora eu posso derivar. Então, a TMS será igual a del x1 de 12 sobre x1. Quanto é a derivada de 12 sobre x1? Pessoal, vamos jogar esse x1 para cima, né? Que acho que pode facilitar a visão da derivada de vocês. 12, jogo para cima e troco o sinal do expoente, x1 a menos 1. Agora vocês vão lembrar mais fácil, que é só tombar o menos 1 e depois subtrair 1 do expoente. Vai virar menos 12, x1 a menos 2, que é igual a menos 12 sobre x1 ao quadrado. Agora basta aplicar a TMS no ponto A, é igual a menos 12 sobre x1 ao quadrado, x1 é 2, 2 ao quadrado, menos 12 sobre 4, portanto, a TMS de A é igual a menos 3, que é a taxa de troca de A por B. De A por B não, de 1 por 2. Tá? Não é especialmente complicado, deve dar algum receio para vocês, mas eu queria ir além e chegar numa coisa que vai até facilitar a vida de vocês com relação à TMS. As utilidades marginais foram muito fáceis, a TMS dá um pouco de receio. Então eu queria somar duas coisas. Né? Eu queria somar um avanço em teoria, explicar uma coisa a mais para vocês, e ao mesmo tempo ganhar um jeito de facilitar essas contas para vocês. Então eu faço a seguinte pergunta. Qual a relação de TMS com utilidade marginal? E aí eu peço que vocês confiem um pouco em mim, as contas que eu vou fazer, mas acho que dá para vocês acompanharem com o que vocês aprenderam de cálculo 1 e cálculo 2. Tá? A gente vai usar função implícita, ou seja, a gente vai trabalhar com um nível fixo. Tá? Então, se U é fixo, o barra é fixo, posso fazer x2 em função de x1. Né? Então, pessoal, é basicamente o que eu fiz aqui para uma curva de diferença específica, eu vou tentar fazer de modo geral. Tá? Então, eu vou fixar um nível de utilidade e aí eu consigo escrever U de x1, x2 em função de x1. Então, qual a diferença? A diferença é que eu estou escrevendo x2 em função de x1, como eu fiz aqui. E é igual a um nível fixo de utilidade, U barra. Bom, o truque disso aqui é derivar isso em x1. Né? Porque exatamente a TMS é uma coisa derivada em x1. Né? Então, vou derivar a função utilidade em x1. Essa função utilidade ela depende dos parâmetros x1 e x2. Só que x2 depende também de x1. Então, eu preciso usar a regra da cadeia. Del U, del x1, mais del U, del x2, del x2, del x1, é igual.
Quanto é a derivada de uma constante? Se U é uma constante, essa derivada é zero. E aí, pessoal, eu vou perguntar para vocês agora 3 coisas que vocês já sabem, basta vocês estarem espertos para me responder. O que é derivada de U em x1, o que é derivada de U em x2 e o que é derivada de x2 em x1 em um nível fixo. Essas 3 coisas vocês já aprenderam de outras fórmulas. Por sinal, está nesse próprio papel. Mas para mim, não. Não, perfeito, agora está gravando, obrigado. Então, vira a utilidade marginal de 1, utilidade marginal de 2 vezes TMS, basta agora isolar a TMS. Então, eu vou manter a TMS de um lado, virar menos utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2. E eu acabo de descobrir uma nova fórmula, porque a TMS sempre se iguala, né? A TMS é menos a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2. Vamos ver se isso aqui, a gente chegaria a esse valor 3. A TMS no ponto A seria igual a menos utilidade marginal do bem 1, menos 30, sobre utilidade marginal do bem 2, 10, que é igual a menos 3. Exatamente o que eu tinha encontrado. Pessoal, se vocês entenderam bem, façam o item C, que é, do ponto C, calcule o MG1, o MG2 e a TMS, tá? Então, tentem fazer vocês agora essas mesmas contas, mas sugiro usar isso aqui já. Então, vamos lá. A utilidade marginal do bem 1 no ponto C é igual a quanto? A gente já calculou a fórmula aqui, que é dado 5x2. Então, basta substituir 5 vezes 6, era o que eu tinha no ponto A. No ponto C, eu tenho 3. 5 vezes 3 igual a 15. Professor, eu sempre posso aproveitar o cálculo de utilidade marginal? Você pode aproveitar se a função utilidade é a mesma. Tá? Utilidade marginal do bem 2 no ponto C. 5x1. Aqui era 2, e no ponto C será 4. 5 vezes 4 igual a 20. E por último, a TMS no ponto C. Em vez de fazer essa, eu vou usar aqui menos utilidade marginal 1 no ponto C sobre utilidade marginal 2 no ponto C. Então, menos 15 sobre 20, menos 0,75. Suave, né, pessoal? Bom, pessoal, eu tenho que começar um novo conteúdo teórico na sequência, então eu vou dar aqueles tradicionais 15 minutos de intervalo para vocês agora. Pode ser? Bastam 15 minutos, como a gente tem feito habitualmente?